Hoje nós vamos estar aprendendo juntos acerca do ensinamento do Senhor Jesus. O nosso texto base será João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11, nos fala daquela mulher adúltera. É um texto muito conhecido, parece que ali todos já sabem de cor o que aconteceu, por quê, né? Mas a cada vez que nós lemos, ouvimos e estudamos essa passagem, nós aprendemos coisas novas, diferentes. E nessa noite, né, não vai ser diferente, nós vamos aprender coisas novas através desse maravilhoso texto. O irmão coloca para nós ali acompanharmos. João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se, Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que o Senhor abençoe a leitura, aí os nossos corações possam estar abertos nesse momento para receber essa mensagem. Primeiramente, nós vamos dar uma introdução acerca dessa história, que no versículo 1, né, diz que Jesus ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. Mas antes, nós sabemos que ele foi tentado ali pelos escribas e fariseus, os judeus, que eles queriam prendê-lo, né? Testaram ele. Mas ele, nesse certo momento, ele vai para o Monte das Oliveiras. Por isso que aqui fala para nós no versículo 2, que a partir daí ele já volta para o templo, né? De madrugada voltou novamente para o templo. E é interessante, irmãos, que a gente olha aqui esse versículo 2, nos chama muito a atenção, que fala que no final do versículo, que ele estava ali ensinando. Ele veio para ensinar, né? Foi para o templo para ensinar. Ele não veio para julgar, não veio para condenar, não veio para brincar, ele veio para ensinar. Chegando ali, ensinando, todo o povo ia ter com ele, né? E ele ensinando a palavra, ensinando acerca do reino de Deus. A gente pega e preste bem atenção agora nesse acontecimento. Os escribas e fariseus, como eles já tentaram pegar o Senhor Jesus antes, o Senhor Jesus já tinha falado das maravilhas, né? Aí os seus próprios irmãos ainda não estavam acreditando nele, e mesmo assim ele continua o seu ministério. E chegando agora nesse versículo 2, a gente olha essa preciosa palavra que era ensinar. E os escribas e fariseus, a partir do versículo 3, arruma um jeito de tentar pegar o Senhor Jesus, de fazer ele blasfemar, de fazer ele que possa acontecer algo errado para com ele, para que eles pudessem prendê-lo. Que a intenção desses religiosos era prender o Senhor Jesus.
E quando chega aqui, ele fala essas palavras, né? Que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aqui diz que ela foi surpreendida em adultério, a outra versão. E chegando com aquela mulher apanhada em adultério, coloca no meio daquela multidão que ali estava, né? Certamente o Senhor Jesus, os seus discípulos e aquelas pessoas que ali estavam, e começou a colocar aquela mulher no meio, e eles começaram a falar que aquela mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, não tinha como escapar, tinha testemunha, e aquela mulher estava condenada à morte. Não tinha como voltar atrás, não tinha como apagar aquela situação, ela estava condenada à morte. Muitas das vezes, vamos abrir um parêntese aqui agora, nós achamos que a nossa situação está difícil, achamos que os nossos pecados é tão grande que o Senhor não pode perdoar, achamos que o meu pecado está me atrapalhando tanto que me impede de chegar na presença do Senhor Jesus. Mas uma vez eu ouvi uma frase, né, umas palavras, que eu achei interessante. Quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo ver a salvação. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus, eu não consigo me ver sem salvação. Deu para entender? Porque o Senhor Jesus é o único que pode salvar. É o único que pode nos tirar do pecado. Não importa qual seja. Não importa qual a sua situação. Muitas das vezes as pessoas pensam que é um viciado, é um drogado. Às vezes pensa que é pecador, tem vícios. Acha que o seu vício está te atrapalhando aí até o Senhor Jesus. Não atrapalha. Vício nenhum, pecado nenhum atrapalha aí até o Senhor Jesus. O que atrapalha é você achar que o seu eu não posso, eu não consigo. Isso que atrapalha. Mas o pecado aqui nós podemos ver bem claramente que essa mulher estava condenada, né? E ela é colocada no meio, num lugar de destaque. E muitas vezes nós somos colocados também num lugar de destaque com os nossos pecados, para que o Senhor Jesus possa nos perdoar, pedindo perdão a Ele. Mas vamos olhar para essa mulher, uma situação bem clara. Como que ela se encontrava naquele momento, né? O que dá para entender, o que eu entendo aqui, né? Que ela estava arrependida. Muito arrependida. Talvez ela chegava com o seu pensamento assim, se eu tivesse uma outra oportunidade, se alguém pudesse me perdoar, eu mudaria de vida. Você já parou para pensar nisso? Que muitas das vezes o seu pecado tem perdão. O Senhor Jesus ele pode te perdoar se você reconhecer o seu estado de pecador? Certamente aquela mulher estava com o seu coração amargurado. Ela sabia que o seu tempo ali estava próximo, já estava acabado, né? Eu vou morrer. Infelizmente eu errei, eu pequei. Eu estou condenado à morte mesmo. Tem jeito, né? Achamos que para nós nada dá jeito. Não tem jeito. Eu sou uma pessoa que não tem jeito. Ninguém me dobra. Dobra sim. O Senhor Jesus é o único. O único que te dobra. Irmão, para falar? Interessante, né? Uhum. E como o pecado ele é forte, né? Porque ela tinha plena consciência que o adultério levava à morte. Levava. E Mas mesmo assim... ela fez. Mesmo assim, ela... Arriscou, né? As pessoas arriscam, né? Para ver como o pecado é forte na sociedade. Puxa mesmo, né, para o mal, né? Outro ponto importante, nós podemos notar aqui, que se ela foi pega em adultério, cadê o companheiro? É isso que nós vamos falar agora, né? Ela foi um destaque ali, ela, sozinha, né? Não ia praticar um ato. Pois é. Muito bom, irmão. Obrigado. A gente olha aqui e vê essa situação, né? Eles pegam aquela mulher, mas o Senhor Jesus estava ali para ensinar, só para recordar. Mas eles pensam assim, opa, vamos levar essa mulher até o Senhor Jesus, já que ele fala que é o Messias, ele é o bondoso, né? Ele vai perdoar ela, ou ele vai condenar e vai seguir a lei. Vamos ver o que ele vai fazer. E ele pega, fica ali ensinando o Senhor Jesus, né? E quando essa mulher ela é levada até o Senhor Jesus, colocada no meio, no lugar de destaque, e diz aqui
que eles perguntam ao Senhor Jesus, né? Senhor, o que nós vamos fazer com ela? Nós pegamos essa mulher no próprio ato adulterando, e o que a gente faz com ela? Né? Porque a lei de Moisés nos manda, nos dá uma garantia que podemos apedrejar. O Senhor, pois, o que diz? O Senhor fala, podemos apedrejar? Ou o Senhor vai absorvê-la, o Senhor vai perdoá-la, vai amá-la, como o Senhor fala que é o bondoso, né? Olha só, não, parece que não tem saída, né, Guilherme? Parece que não tem saída. O Senhor Jesus vai fazer o que agora? Se eu perdoar ela perto dessa multidão, mas tem testemunha. Se eu mandar apedrejar, eu vou ser considerado um assassino, porque eu estou mandando matá-la. E o Senhor Jesus começa a escrever na areia, né? Ou na terra, pode falar. Educação também, né? E na lei mandava apedrejar, né? Aham. Até vendo passagem que é Levíticos 20:10. 20:10, está até anotado aqui, isso mesmo. Manda apedrejar, né? Apedrejar os dois. Aí o que acontece? O povo judeu está subjugado por Roma, eles não poderiam proclamar sentença de morte. De maneira alguma. De maneira Tinha que alguma. passar primeiro por Roma. Por né? Roma, então, isso. se Jesus mandasse matar ela ali, cumprindo assim a lei, às vezes, né? Ele também estaria indo contra o Império Romano. Império Romano. Assim, cometendo pecado também indo contra Como eles falavam que ele era o rei dos judeus, né? Ele queria assumir então esse posto, querendo comandar, né? Então os romanos podiam falar, opa, já que ele falou que pode apedrejar, vamos prendê-lo. Né? Foi muito bom. Porque aqui diz bem claro, né, para nós que foi só aquela mulher. Olha que falta de sabedoria desses religiosos. Muitas das vezes essa falta de sabedoria, né, pode lhe trazer muito transtorno e um prejuízo muito grande. Eles falavam, vou levar ela. Mas cadê o companheiro? Como o irmão falou, em Levítico 20:10, diz que tinha que ter os dois. E Deuteronômio 22:22 também fala a mesma coisa. Se o homem adulterar com a mulher casada, ambos têm que ser exterminados. Não tem questão. É a lei. Mas para que a lei fosse cumprida, não é chegar e apedrejar. Igual o irmão falou, tinha que ir lá pedir a permissão de Roma, porque era a lei dos judeus. Era a lei da igreja. E Roma determinava, não, tudo bem, pode apedrejar. Assim aconteceu com Estevão. Eles não chegaram para Estevão e apedrejaram logo. Teve que ter a sentença, teve que ter a ordem, a liberação de Roma. Né? Eles estavam sob o comando de Roma. Então não era chegar e apedrejar. Olha que falta de sabedoria desses religiosos. Muitas das vezes, muitos irmãos, infelizmente, têm falta de sabedoria para saber administrar uma pregação ou um estudo. E pode lançar uma semente que talvez depois crie uma árvore, que uma raiz muito grande, que para tirar depois é difícil. Né? Nós sabemos muito bem disso. Muitos costumes, né, muitos ensinamentos que não condiz com os nossos princípios, que tem levado muita gente para a perdição. Esses dias mesmo eu tenho conversado com um irmão a questão de casar de novo. Isso é uma questão muito, assim, não gosto nem de ficar conversando muito sobre isso com muitos irmãos, porque é difícil. Ele falou que pode casar de novo e pode assumir o ministério. Eu falei, a Bíblia não mostra isso. Né? E é complicado a gente tentar explicar, porque as pessoas já aprenderam assim e acham que deve seguir assim. Fala que deve seguir. Então a Bíblia nos mostra o contrário. Né? Nos mostra o contrário. Mas falta de conhecimento desses irmãos os levaram à perdição. Eles não queriam aceitar o Senhor Jesus. E aqui fala, o Senhor, o que o Senhor diz? E o que ele faz? Ele estava ensinando, ele muda de atitude naquele momento. Ele começa a escrever na terra, na areia, né? De imediato ele começou a escrever. Aí a pergunta que a gente faz, né, que eu fiz muitas das vezes, o que ele escreveu na areia? Né? O que ele escreveu na terra? Oi, Guilherme, será? A Bíblia não mostra, né? Não mostra. Então, mas a gente tem mais ou menos uma base do que poderia ser. Não estou confirmando, né? Eu não estou batendo martelo, mas poderia ser, né? Poderia ser. Escrevendo ali, né? Começou a escrever
na areia, algumas versões fala terra. Aí entra Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Os irmãos podem ler para nós. O que diz Jeremias 17, versículo 13? Poderia ser, né? Mas a gente vai ver o que diz aqui antes também, alguns versículos, né? A fonte das águas vivas, né? Será que foi escrito? Não sei. Será que estava o nome daqueles escribas, fariseus, dos religiosos? Não sei. Mas se nós prestarmos atenção no versículo 37 e 38 do capítulo 7, nós vamos olhar algo interessante, né? Que ele fala ali que ele é a fonte de água viva. E eles os recusaram, né? Por isso que a gente olha aqui e vê que nesse momento que pode ter acontecido em algum momento que eles, nós estamos errados. Ele falou isso, que ele era a fonte de água viva. Se beber de mim, vai jorrar rios de água viva. No versículo 37 e 38 do capítulo 7, o Senhor Jesus ali, ele fala que é a fonte de água viva. Por isso que ele começou a escrever na terra, né? E aqueles seriam envergonhados. Uma profecia de Jeremias se cumprindo aqui. Olha que maravilha. A palavra de Deus, né, encaixando na nossa vida, mostrando esse amor tão grande e as misericórdias do Senhor sendo mostradas naquele momento. Por que misericórdia? Porque aquela mulher estava em questão. E eles insistiam: Senhor, o senhor não vai falar nada? Senhor, o que o senhor diz para nós? Se eu falar que vou apedrejar ela, talvez ele pensou assim, não. Mas a gente puxa uma linha de pensamento. Se eu falar que é para apedrejar, eles vão me prender, porque eu não tenho autoridade para falar isso. Mas se eu absorver, está indo contra a lei. Mas cadê o outro? Então eles estão todos errados. Eles tinham que trazer os dois. A Bíblia fala, a lei determinava que tinha que morrer os dois. Não era um só. Falta de sabedoria. Isso causa um transtorno muito grande, né? Falta de conhecimento. O Senhor Jesus, nós sabemos, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que ele nasceu sob a lei. Foi cumprida a lei, ele cumpriu a lei. Ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. Mas a graça do Senhor foi derramada sobre nossa vida, né? E ali, quando a gente olha para Jeremias e vê essa profecia, e ele fica tranquilo, né? Eu lembro bem claro sobre Salomão. Salomão teve uma questão que parecia que não tinha jeito. Uma mulher ganha um filho, a outra também ganha, né? Aí uma matou o filho e a outra pegou o filho dela e levou lá até o rei para que o julgasse. Senhor, olha, esse filho é meu. E a outra, não é meu, o dela ela matou, não, esse filho é meu. E a questão? Se fosse cada um de nós, o que nós faríamos? DNA? Hoje, né? Mas naquela época não tinha como. Vou esperar crescer, vou ver com parece com o pai ou com a mãe, vamos ver com quem parece, né? Situação difícil. Eu, naquela oportunidade, não sabia o que fazer. Né, Twin? Vamos fazer o quê? Tira para o ímpar aí, né? A situação mais fácil. Mas ele era o rei. Ele tinha que dar o destaque, ele tinha que mostrar a firmeza. O que ele tinha que fazer? Né? Tomar a decisão. Vamos esperar um pouquinho para ver, vou ver se alguém viu. Não tem testemunho, não tem ninguém. O rei é que decide. Lembra que ele pediu sabedoria ao Senhor? E o Senhor deu? Naquele momento, ele jamais iria matar aquela criança, né? Eu tenho para mim que jamais ele iria matar. Aí ele pega e manda um soldado pegar a espada e divide a criança. A metade para cada um. Aí o que uma fala? Boa ideia. Nem eu, nem ela. Muito bom. Pode falar, irmão. Interessante esse texto, que muita gente fala de fariseus e escribas ali estava para provar o Senhor Jesus.
Aham. Mas se a gente trazer para a nossa vida também, como o nosso Noel teve aqui, acho que 2 semanas atrás, como você disse, né? Não tem ninguém que peque. Não tem ninguém. Aqueles que queriam pregar Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos como fariseu que escriba. Colocamos um julgo na pessoa, mas não olhamos Para nós mesmos. para nós mesmos. Não está no corpo, mas para nós mesmos. Né? E que Jesus Cristo, uma coisa interessante, ele não julga, ele trata o pecado. Trata o pecado, isso aí. A palavra-chave é essa. Ele trata o pecado para a pessoa reconhecer. O seu estado de pecador. É igual a mulher samaritana. A mesma coisa, ele não julgou a mulher. Mas ele quer tratar o quê? O pecado. O pecado dela. Mas muitas vezes nós pecamos e queremos julgar os outros. Julgar os outros. Mas isso é do homem, não tem jeito. A gente pega e fala, mas eu vou citar o nosso irmão Guilherme, que ele dá liberdade de falar. Mas o irmão Guilherme faz tudo errado e vai lá para a igreja. Né? Tá tudo errado esse irmão, vai lá para a igreja. Eu vou compartilhar aqui na internet que o irmão faz as coisas erradas e chega lá na igreja, ele é outra pessoa. E antes de eu clicar lá no celular, né, o Senhor Luiz fala comigo. Seja o primeiro a tirar a pedra contra ele se você não tem pecado. Fala comigo. Se eu não tenho pecado, então faz isso. Compartilha. Já pensou? E peraí. Opa, não, eles guardam o celular. Vou não. É isso que aconteceu aqui. A falta de sabedoria deles os levaram a se envergonhar. Ficaram com vergonha, né? Então, antes de eu julgar o meu irmão, pode falar. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Não, o pecado não pode ficar impune. Mas não como nós hoje que queremos botar O julgo uma coisa para arrebentar a pessoa. Eu chego aqui na igreja, eu sou um santo. Chego lá fora é outra coisa. Aí as pessoas me veem. Opa, mas lá na igreja ele é uma coisa, né? E lá fora ele é outra. Pera aí, vou ver esse negócio aí. Aí, mas a gente olha para as pessoas, mas não olha para a gente mesmo. É isso que está entrando em questão. O Senhor está ali para ensinar. Ensinar que o pecado, ele aqui nesse momento, tem perdão. Tem perdão, não importa qual seja. Mesmo o pecado de condenação à morte, como é o caso dessa mulher. Né? Só para... Pode falar. Também é bom a gente analisar e lembrar do caráter da primeira vinda de Cristo. Para salvar o mundo e não para que o mundo fosse condenado por ele. Ele não está para condenar ninguém. Então, nesse caso aí, como falou, ele tratou o pecado. Uma coisa interessante. Ele veio como se fosse para apaziguar, mas em outro momento, né, nesse momento também na primeira vinda, ele entra na cidade montado num jumento. E o jumento era um sinal de paz, né? Era sinal de paz. Mas na sua segunda vinda virá montado num cavalo. O cavalo era usado para a guerra. E na sua segunda vinda ele vai vir com um caráter diferente, porque a ele foi dado o poder de julgar. Já é outra situação. Verdade. Muito bom. Verdade mesmo. E nesse momento que ele, né, está ali, ele não podia julgar ninguém, porque ele veio para anunciar o reino de Deus. Né? Por isso que todos os pecados que ele perdoa, as pessoas pedem perdão. Né? E ele fala aqui para essa mulher lá no final: ninguém te condenou? Né? Por quê? Ele falou: eu vou te condenar não, tá? Ó, eu não te condeno, não. Primeiro ele pergunta a ela: ó, ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: não, Senhor. Então nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Perdoa o pecado dela. Né? Mas só para a gente recapitular aqui um pouco, quando ele escrevia ali na terra, e eles insistiam, não tinham resposta, e ele fala: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Não atire a primeira pedra, mas seja o primeiro. Puxa a responsabilidade para si mesmo. Antes que eu vou clicar no celular, falar mal de um irmão, falar mal de alguém, eu vou olhar para mim primeiro. Porque é tão fácil. Eu lembro de uma situação uma vez, não sei qual cidade, que um casal, né, foi confundido como sequestradores. Certamente o casal parecido e o carro igual. Acharam esse casal, nesse carro, mataram esse casal. Acharam que era eles, mas não eram. Por quê? Divulgaram na internet que um casal e um carro, né, daquela cor, daquele modelo, estava
sequestrando crianças. E acharam esse casal, um casal, e acharam o carro. E mataram o casal, inocentemente. Por causa de uma fake news, né? Fala, hoje em dia é fake news. Um engano. Ah, mas fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Você tem prova? Você sabe o que passa na vida deles? A gente não sabe, a gente julga. Muito fácil a gente julgar. Essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, estou julgando ela, né? Já está condenada, vamos matá-la. Mas peraí, você está purificado? Você está apto para condená-la? Você tem esse propósito na sua vida de falar, opa, eu estou purificado. Meu propósito agora está concluído. Opa, que negócio é esse? Muitas vezes, a gente olha para as pessoas e não olha para nós. O Senhor Jesus, ele não olhava, né, assim, as pessoas superficial. Ele olhava as pessoas por dentro. Ele olhava para dentro do coração, não importava quem seja. Olha, esses nomes religiosos estavam diariamente no templo. Era exemplo. Tinha que ser, né? Exemplo. Mas não era às vistas do Senhor. Eles faziam sacrifício, eles faziam lá as suas petições, os seus agradecimentos, as suas orações. E eles eram pessoas, quando passavam nas ruas, todos olhavam e falavam, esse é o homem de Deus. Mas por dentro estavam tão podres, tão sujos, que o Senhor Jesus olhou e falou assim, ó, não tem jeito, vocês estão errados. Parece, se a gente lê aqui a Bíblia, né, o Novo Testamento, parece que o Senhor Jesus não gostavam dos religiosos, né? Parece que o Senhor Jesus não gostava de escribas e fariseus. Pelo contrário, amava eles tanto quanto ama nós. Mas o Senhor queria corrigi-los, mas eles não queriam ser corrigidos. Olha, eu sou a fonte de água viva, vocês não querem. Não queremos. Olha, eles achavam que já estavam, né? O Senhor Jesus parece que não amava, eles amavam muito. Só que eles não queriam ser amados pelo Senhor Jesus. Assim é todo homem orgulhoso, toda pessoa orgulhosa, que não quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Mas acham que a sua posição, ou o seu lugar, ou a sua religião já é o bastante, mas não é. Se você não render os seus pés ao Senhor Jesus, você não é salvo. A Bíblia é bem clara. E esses homens estavam nessa situação. Eu tenho Deus, mas não quero Jesus. Não resolve nada. Porque a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. O único que pode nos levar até o Senhor, até Deus, é o Senhor Jesus. Quando lá na cruz ele morre por nós, numa cruz, e nos dá essa salvação eterna, ressuscitando ao terceiro dia. Se ele só morre, não resolveria nada. Mas ele ressuscita, para a glória de Deus, mostrando que ele venceu a morte, e nós também podemos vencer a morte eterna. A morte eterna nós podemos vencer, aceitando o Senhor como Salvador. Eu já aceitei, muitos aqui já aceitaram, todos, né? Já aceitaram. Mas tem muitos ainda que não aceitaram, estão perdidos, achando que o seu lugar já está bom, a sua posição, ou o seu conhecimento não está bom. Precisamos de mais. E eles insistiam, e o Senhor Jesus responde para que atirasse, né, pedra contra ela. Seja o primeiro. Aqui fala que começaram a se doer. Começaram, peraí. Ontem mesmo eu errei. Hoje mesmo, peraí, rapaz, nós erramos. Nós não trouxemos o rapaz também. Vambora, vamos sair daqui, porque a minha posição é tão importante que eu não posso mostrar que eu estou errado. Deixa esse Jesus para lá. E é engraçado, começou a sair dos mais velhos até os últimos. Mas a mulher ficou. A mulher ficou ali no meio. Não imagino ali, eu nem tento imaginar, né, o que aconteceu em volta com os outros, né, que foram saindo e foi acontecendo. E eu às vezes olhava, e a mulher não vai sair? E a mulher vai ser apedrejada? E a mulher vai ser condenada? O que vai acontecer com ela? Eu nem imagino o que passava na cabeça dos outros nesse momento, por causa da vergonha que eles estavam passando. Eles foram envergonhados.
Lá em Jeremias 17, versículo 13, é o que nós aprendemos. Ficar envergonhados pelo seu erro, né? Nós também devemos ficar envergonhados a partir do momento em que eu não creio no Senhor Jesus. A partir do momento que eu passo a crer, aí eu sou exaltado pelo Senhor. Mas antes eu tenho que me envergonhar. Falei, Senhor, meu pecado é tão grande que o perdão do Senhor é maior. O Senhor pode me perdoar. Senhor, estou envergonhado pela minha situação. Quantos de nós aqui que tivemos uma vida antes de Cristo, né? Eu me converti bem depois, mas eu tive uma vida que não era muito fácil, né? Que era uma vida mais complicadinha, fazia muitas coisas erradas. E quantas das vezes eu paro e penso que o Senhor me perdoou, quantos pecados o Senhor me livrou, me tirou, me lavou, e eu tenho tanto arrependimento desses pecados, que ficou para trás, gente, ficou tudo para trás. Por que eu fiz isso? Para que eu vivi dessa maneira? Só depois que nós nos convertemos, que nós paramos para pensar como nós estávamos de passos largos para a perdição, condenados, sem salvação. Eu tinha dias que eu saía de casa e não sabia se ia voltar, né? Tinha vezes que eu chegava às 6 horas da manhã em casa, não prestava conta para ninguém, queria saber de nada, né? A minha vida, ela não foi fácil, eu tive uma situação difícil quando eu era mais novo, né? E às vezes ele pensa assim, mas a cabeça dele é boa, mas não era boa não. Quando a gente está no mundo, a gente não quer saber de nada, a gente fica valente, a gente fica bravo, a gente fica revoltado com as coisas, a gente não tem medo de nada, a gente quer enfrentar tudo. Quando a gente está no mundo, o Senhor Jesus não pode interferir na minha vida, porque eu não permito, né? Mas a partir do momento em que eu creio no Senhor Jesus, aceito, reconheço o meu estado de pecador, o Senhor Jesus, ele começa a fazer uma limpeza. Não quer dizer que eu vou abandonar tudo ao mesmo tempo, ele vai limpando. Eu lembro do irmão dando um testemunho que ele falou que aceitou o Senhor Jesus, mas o seu jeito de ser, ele não largava. Era tipo funkeiro, né? Que as bermudas, assim, boné, cordão de prata, essas coisas, isso aqui eu não vou largar não. Mas não precisa largar, o Senhor Jesus tira, e você nem sente falta. Muitas vezes a gente é livre de tantas coisas que a gente nem sente falta. Ontem mesmo nosso irmão Lucas estava lá dando estudo no Surubi e apareceu esse assunto para nós, né? Foi comentado que muitas vezes a gente chega atrasado no trabalho, muitas vezes a gente atrapalha, igual sempre acontece alguma coisa que a gente vai para a igreja. Hoje mesmo eu quase que aconteceu tanta coisa antes de eu vir para cá, né? Até estava comentando lá em casa, é um rapaz que chega, se ele for ver depois ele vai saber que é ele. Atrapalha a gente. Aí eu tô fechando, eu trabalho com loja, eu monto um ensaio, como é que é? Você começa a fechar o caixa, chega desliguei a balança, tem que ligar de novo, ligar a maquininha. E eu vou lá fora, olho, não tem ninguém. Eu começo a fechar, quando eu vou na porta, chega e a hora da igreja, né, a gente vir para a igreja, tá chegando e a gente fica enrolado. O irmão sabe, de vez em quando eu chego atrasado lá, né, no Surubi. É por causa disso. Não é porque eu quero chegar, porque a gente, alguma coisa, mas eu tenho que ir, né? Eu comecei a fechar a loja hoje 10 para 6, né, Gabriel? Mais ou menos, que eu comecei guardando as coisas, chegou gente, ficou um pouco para fora. Aí comecei a guardar, juntar tudo, chega gente. Bom, chega gente. Mas tem hora que atrapalha nós, né? A gente precisa vender, né? Enfim, nós vivemos de venda. Mas tem hora que essa venda não é o bastante a comparar com a graça do Senhor Jesus na nossa vida. É disso aqui que eu preciso. Só a graça dele me basta. As outras coisas é decorrente. Isso eu coloquei no meu coração. Então, muitas vezes, comentando sobre o nosso irmão Lucas, né? Chega atrasado, mas é Deus que nos livra. Talvez ele nos colocou um momento, espera um pouco, que pode acontecer um acidente lá na frente. Espera um pouquinho, que lá na frente pode acontecer algo. Ele nos livra e a gente não percebe a mão dele. Por isso que eu tenho falado sempre que eu passo uma aventura. Se você quiser passar uma aventura igual eu passo, o Guilherme está passando muito agora.
moto na rua aqui, no centro. Anda de moto. O irmão falou que anda de bicicleta, né? É um perigo, né, irmão? É um perigo. E moto eu tenho passado por cada situação que é história para contar, né? E aqui, eu vou contar essa história no final, mas só para a gente terminar aqui, porque o nosso tempo já está, né, se esgotando. E para a gente terminar, o Senhor Jesus, quando chega para aquela mulher e fala, nem eu também te condeno, o perdão estava sendo mostrado. O ensinamento ali foi mostrado, foi concretizado. Foi tratado, como nosso irmão falou, o pecado daquela mulher. Não foi tratada a situação dela. Ela era condenada. Mas foi tratado o pecado. Que a situação dela era para ser morta. Ela já estava condenada. Então esses religiosos tinham que pegar ela, levar, né, até os líderes lá, os governantes, pegado a sentença, a ordem, pode apedrejar. Levar e apedrejar. Mas perceberam aonde que eles levaram ela? No templo. Levaram ela para o templo. O templo não era lugar para ser apedrejado. Por isso que o Senhor Jesus fala, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro. Eles iam apedrejá-la ali mesmo. Está errado. Já começaram a entender, opa, aqui a gente não pode. Tem que estar errado. Então, muitas das vezes, o nosso pecado, o Espírito Santo, ele já toca no nosso coração. Antes de você fazer, olha para si mesmo. O ensinamento do Senhor Jesus, ele é bem claro, né? Olhar para nós, para depois olhar para as pessoas e não julgar. Saber que as pessoas, quando está em erro, está em pecado, e você já quer condenar, está errado. Vamos orar, vamos primeiro buscar a Deus pela vida da pessoa, pela situação dela. Não julgá-la, que muita gente julga, né? Isso é de nós. Aí o Senhor Jesus fala com a gente, se você não tem pecado, então seja o primeiro que fale mal. Agora vamos puxar para nós. Se você não tem pecado, seja o primeiro. Quantas vezes a gente erra? A gente fica nervoso, furioso, bravo, né? Buzina, né? Lembra, Jorge? Ai. Lembra da buzina? Confirmou. Confirmou, contei para o Jorge da situação que eu passei, mas eu passo muitas coisas. É isso que o Senhor quer falar com a gente nessa noite, sobre esse ensinamento. Essa mulher, ela nos traz uma lição muito grande pela sua posição de pecadora, mas a sua posição agora de arrependida. Porque o Senhor Jesus fala diretamente a ela. O Senhor Jesus nem tinha que conversar com ela. O Senhor Jesus nem tinha que se dirigir a ela. Mas ele vai. Assim que ele faz com cada um de nós. Não importa qual seja o seu pecado. Ele vai ao seu encontro. E você tem que ir ao encontro dele. E ele fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E eu falo aqui nessa noite, o Senhor Jesus não te condena, ele te salva. Se você automaticamente se condena, se você não crê nele, João 3,18. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado, não vai ser. Já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então você automaticamente já está condenado por não crer. Mas se você crer, você já está salvo. Não vai ser, já está. É o que o Senhor Jesus fala para nós nessa noite. E só para a gente lembrar do que eu falei dessa situação, mais uma situação, né, irmão, eu acho que eu passei. Eu estava com a pressa danada de fazer um serviço e com bolsa, com sacola, com ferramenta na mão, na moto, com baú cheio, pesado. Vai eu na minha principal e chegando um rapaz de moto, uma moto novinha, rapaz. Veio ao meu encontro, só olha para cima, mas não olha para baixo, para o meu lado, eu na principal, e ele vem ao meu encontro. Vem, falei, vou bater. Quer dizer, ele ia bater em mim e ia me jogar mais longe, né? E eu pensando comigo, eu não vou brigar, não vou falar nada, eu não vou brigar, Senhor, me abençoa, Senhor, fala no meu coração, esse rapaz vai bater em mim, e veio e parou do meu lado. Deixa eu tomar água aqui. Não. Ele parou do meu lado, olhou para mim, olhei para ele, e eu não vou brigar. Não vou. Continuei embora, fui embora. Era um rapaz numa moto
Desculpa. Uma moto novinha. Parece que ia pra academia, não sei. Não tava bem forte, né? Eu não vou brigar, né? Falando. Mas o normal é a gente falar, brigar, reclamar, né? E ele veio. Fui embora. Olhei no retrovisor e vem ele. No botão e vem ele. Eu não vou falar nada, Senhor. Manda esse rapaz embora. Me abençoa, Senhor. Deixa eu fazer meu trabalho. E eu orando a Deus naquele momento. Eu orei mesmo. Né? Em todo momento tem que orar a Deus. Eu, Senhor, manda embora. Saí para um lado, o rapaz veio. Virei para cá, ele veio também. Ao sair para cá, ele jogou do meu lado. Quando ele encosta do meu lado, eu falei, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Senhor, me abençoe, manda esse rapaz embora. Esse rapaz está me acompanhando. Aí ele parou do meu lado. O que ele falou, Jorge? O que ele falou? Desculpa. Me pediu desculpa. Se eu pego, brigo, falo, né? Que situações ele nem estaria aqui hoje. Não por ele ser forte, mas pela minha conduta de crente. Pelo meu testemunho. Quem sabe aquele jovem um dia pode me ouvir e lembrar dessa situação, né? Muitas vezes o Senhor, Ele nos livra dessa situação. Mas muitas vezes a gente toma atitude que pode causar um prejuízo muito grande. Falta de sabedoria. Falta de entendimento. É o que esses escribas e fariseus fizeram. Aquele rapaz olhou para o meu lado. Desculpa. Eu dei joia para ele, só fiquei assim, até sem reação. O Senhor me respondeu na hora. Porque tem oração que o Senhor demora a responder, né? Nós sabemos. E tem hora que ele responde imediato, né, Natuim? Ele me respondeu. Não é maravilhoso esse nosso Deus? Esse Jesus que nós amamos, que nós servimos, mesmo servimos Ele com a maneira tão difícil, né? Com a situação difícil, não como Ele merece, mas nós buscamos servi-lo. Mas Ele responde às nossas orações. Por isso que nós devemos orar sempre ao sair de casa, ao chegar, no meio do caminho. Tem hora que eu me encontro cantando no meio dos trânsitos, né? Aventura, né, Guilherme? É uma aventura. Alguém entra na sua frente, você buzina. Alguém passa do seu lado, grita com você. Você começa a cantar um hino que é tão bom, você esquece, você nem sabe quem passou mais, você nem lembra. O Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado assim, tem me ensinado dessa maneira. É o que o Senhor Jesus fala conosco nessa noite e agradeço a oportunidade. O Senhor nos abençoe. Amém. Pode falar. Jesus ensina, né? Para a gente orar, para todo mundo toque, mansidão, né? Aí quando vemos Moisés, depois de Jesus Cristo, foi considerado o homem mais manso da face da terra. Mas não tem como, assim, a gente pode fazer o que quiser. Mas isso, enquanto estiver nessa carne... Mas ele se irou depois, né? Ele se irou. Tanto que esse simples gesto dele, ele não entrou na terra prometida. Ele perdeu uma bênção tão grande. Muitas vezes a gente perde uma bênção tão grande por atitude nossa. Uma atitude errada, né? Por isso que é bom a gente sempre pedir perdão a Deus, sempre buscar, né, esse entendimento. Pode falar, irmão. Quando levou a mulher, será que foi um salvo? Eles levaram para ser condenada ou morta. Aham. Será que eles foram salvos? Ela foi salva. Ela foi salva. Eles Ficou em interrogação. ficou em interrogação. Naquele momento não foi. Não foi. Pode. Pois não. O meu pecado vai levar embora. Eu sou pecador, eu errei, viro as costas e vou embora. É isso que eles fizeram. Orgulho. É bem lembrado, irmão. Muito bom. Eles foram embora com os pecados deles. A mulher não. A mulher foi perdoada. Né? Uhum. Ela não foi embora. Ela não foi. Levou para ser condenada ou morta. Mas ela não morreu e foi salva. Foi salvo. E eles não sabemos. Mas o Senhor Jesus deixou o ensino para eles. O ensino, o versículo 2. Eles não deixaram de ser ensinados. Ele fala para ensinar. Ensina todos, ó. Vocês têm a oportunidade. Ou não, eles ouviram Verdade. a boca do Senhor Jesus. Né? Muito bom. Que o Senhor te abençoe. Amém.